eu quero chamar ele aqui para falar desse vídeo inacreditável da ex-primeira-dama e da implosão da candidatura de Flávio Bolsonaro. Pedro, seja muito bem-vindo. Que vídeo, hein? Meia hora, praticamente um longa-metragem. Como é que você tá, meu caro? Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, Pedro. Quero dar boas-vindas para todos que estão nos ouvindo aqui e falar, né, que eu sempre fico muito feliz quando eu vejo um vídeo da Michelle falando mal do Flávio. Adoro ver vídeo do Eduardo falando mal do Nicolas, porque a grande verdade é que a gente torce pela briga, sabe? Eu acho bem legal. Agora teve o Jogo do Brasil, a gente já pega a pipoca, 3-0. coloca a cervejinha para poder gelar, porque agora vem a parte 2, que é mais interessante até do que o que se passou agora, porque agora é uma implosão total da candidatura do Flávio Bolsonaro e a implosão da família como um todo. A gente vê de uma maneira muito clara aí a família que já não era unida antigamente, agora na reta final, né, do começo da campanha de fato do Flávio, a família está toda despedaçando. Mas a gente não podia, né, esperar nada, porque o cúmulo dos bolsonaristas e a característica comum a todos eles é que eles são burros. Porque se eles fossem minimamente espertos, primeiro, Bolsonaro tinha ganhado a reeleição em 22. Segundo, eles teriam conseguido dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Não conseguiram porque foram burros. E agora conseguiriam pelo menos fazer uma pressão maior aí para poder passar para o segundo turno e tentar ganhar do Lula, se não fosse um bando de burro. Então, a gente não tem só a questão da própria Michelle, da briga entre os familiares, mas até uma discordância entre os próprios irmãos. Veja, o Flávio Bolsonaro fez uma declaração hoje falando que ele foi contra o tarifaço, falando que ele vai no Trump para poder pedir o fim do tarifaço. Quando, na verdade, o Eduardo, há apenas 4 dias, gravou um vídeo nos Estados Unidos falando diretamente, transparentemente, que o Trump deveria voltar com a lei Magnitsky para poder ferrar com o Brasil e pressionar pela liberação do seu pai e para poder descondenar o próprio Eduardo também. Ao mesmo tempo que o Flávio está agora falando que não, ele nunca quis taxar as empresas brasileiras, ele vai trabalhar agora com o Trump para poder, né, tirar o tarifaço. Então, fica aí uma completa discordância entre a própria família Bolsonaro, não só nas brigas familiares, que eu acho do caralho, acho incrível, mas também até mesmo na forma política, né? E assim, isso também tem outro lado nisso que ninguém tá falando, pô. Ciro Gomes, o especialista em viajar para Paris, para poder fugir dos debates importantes, fugiu em Paris em 2018 para não apoiar o Haddad, fugiu para Paris em 22 para não apoiar o Lula, e agora se coloca como aliado, né, do Raspacu, né, que é o André Fernandes, lá no Ceará, né? Cara, se escrevessem para você que eles iam brigar por causa do Ciro Gomes e do André Fernandes, você não ia acreditar, né? Pô, não tem jeito, sabe? É uma coisa, assim, excepcional. Por isso que a gente sempre espera a próxima cagada da família Bolsonaro. Eu acho que a gente não tem que fazer muita coisa. Nós estamos remando o nosso barco, estamos construindo o Brasil que nós acreditamos, estamos anunciando obra, investimento por todo o país. Acompanhei o presidente Lula em Minas Gerais. Em apenas um dia, nós fizemos quase 6 anúncios de 10 bilhões em novos investimentos para a saúde de Minas Gerais. Enquanto isso, tá aí, pô, a grande preocupação da Michelle é falar mal do Flávio. Porra! Então, nós estamos bem encaminhados. Acho que a nossa tarefa é essa mesmo. E aí, o trabalho que o Pedro faz aqui na Folha e outros comunicadores fazem também, né, pelas redes sociais, é importantíssimo, porque, veja, é importante a gente divulgar as ações do governo, mais importante ainda é rebater as acusações das fake news que o Chupeta faz contra a gente e tal, mas isso aqui é a cereja do bolo, pô. A gente tem que divulgar, tem que compartilhar para a companheirada, divulgar o racha na família Bolsonaro. E eles ficam putos com isso, eles ficam putos, porque eles ficam aí. E assim, o mais cômico disso tudo, cômico, coisa histórica, épica, é que eles dizem defender a família.
E aí você pega para ver, pô, Bolsonaro, 4 esposas, pá, uma cacetada de filho, um em cada esposa, e aí uma briga com outra, cada esposa ali tem um currículo melhor que a outra, e tal. E agora vem a Michelle, começa a brigar com os filhos né, do Jair, tal, e aí que não fala com o Carluxo tem 3 anos pelo menos, e aí começa a brigar com o Flávio, o Eduardo também é bloqueado no zap dela. Então, assim, pô, legal demais, é só coisa surpreendente, e é nosso trabalho na militância política divulgar isso para a população brasileira, para eles poderem ver que logo essa família que tanto diz defender a moral e os bons costumes, na verdade, são uma puta bagunça aí internamente, que família mesmo eles não valorizam nada. Olha só, eu tô com um ponto aqui que ela fala do Flávio. Deixa eu chamar o meu querido amigo Marcelo Marcengo. Marcelão, boa noite. Você nos ouve, Marcelo, em homenagem aos mineiros? Ovo, como diria o Zema, eu ovo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Tudo certo com vocês? Hoje a live dos dois Pedro começou a me enrolar, que eu fui assistir o Jogo do Brasil, encostei e fiz, ó... E aí acordei aqui, já estamos todos presentes fazendo a live. E eu vim correndo ainda, cara, ainda bem que esse horário não tem trânsito aí, mas foi um jogo bacana, não sei se vocês assistiram aí, mas foi um jogo bacana. Não, Vini Júnior jogou um bolão, hein? Eu acho que... Foi só ele que jogou, né? Só ele, né? O resto do time você pode deixar ali no banco. Mas o trecho que a Michelle fala do Flávio é maravilhoso. Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Esse vídeo tá lindo, né? Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu me recolhi. E então, Pedro Rousseff, fiquei na minha e assim permaneço. E agora vou jogar, como diz o Reinaldo Azevedo, Zerda no ventilador, né, vereador? Pô, a gente não precisa fazer nada. A gente só precisa compartilhar para o Brasil o que eles mesmos falam de si. Não é o Pedro que não gosta da Michelle, do Eduardo, do Flávio, falando mal deles. Não. Se a própria família fala mal de si mesma, fala dos seus membros, quem sou eu para poder discordar? E se nós começamos a expandir um pouco esse núcleo, né? Não só do que a família fala de mal entre si, mas começa a pegar os agregados, né? O próprio Nicolas, que fala da família também. Aí nós começamos a pegar o que o próprio Silas Malafaia também fala, né? De um do outro, falou que o Flávio não é o candidato dele. Aí nós expandimos um pouco mais ainda. Tem aquele maluco que mora com o Eduardo nos Estados Unidos, que eu esqueci. É o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é um cara completamente surtado, devia estar internado numa clínica psiquiátrica já, porque tudo que o Flávio, tadinho, tudo que o Flávio ele tenta mentir ali pro povo brasileiro, o Paulo Figueiredo vai dos Estados Unidos arrebentar tudo. O Flávio estava querendo colocar ali, pelo amor de Deus, eu não pedi tarifa, coisa nenhuma, eu sou a favor das empresas brasileiras. Aí chega o Paulo Figueiredo no mesmo dia e fala, não, porque nós temos que aumentar a taxa em 80% para poder ferrar com o Brasil logo, para ver se melhora a situação. Então, assim, é uma coisa excepcional. Não só a família, mas os agregados também. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!